Horas mais 13 minutos. Olha, nossa conversa agora é sobre sono. Isso mesmo. Já dormiu já hoje? Dormiu bem? Acordou bem? Tá pensando em dormir em que horas hoje? Faz mal mesmo a gente dormir durante o dia? Olha, eu não consigo dormir à tarde. Um soninho ali, como os mexicanos fazem por lá, depois daquela comidinha que dá aquela vontade de não voltar para onde estava antes da comida. Bom, o fato é que sono tem semana, gente, agora. Agora tem gente semana do sono, de 11 a 17. Nós temos aí a Sociedade Brasileira do Sono. O sono é uma coisa que é importante. As pessoas discutem muito sobre o quando estão acordados, mas não discutem sobre quando dormir, como dormir e a qualidade desse dormir. É por isso que eu estou aqui com a médica, otorrinolaringologista, especialista em sono, doutora Renata Ferraz. Estamos acordados mesmo, é isso? O filósofo gosta de dizer que a gente está sonhando. Quem disse? Não pode ser um sonho. Isso aqui, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, principalmente falando de sono, né? Realmente, estar acordado é um questionamento. A gente precisa ver qual a qualidade de estar acordado nos dias atuais e se a gente dorme também, né? Porque muitas vezes a gente não desliga para dormir e a gente não consegue ficar acordado 100%. Então, isso é uma discussão que vale a pena a gente seguir. Bom, a sono é uma coisa tão importante, embora a gente ainda esteja despertando para dormir, e da importância de dormir, da qualidade desse dormir, professora, que a gente tem uma semana dedicada ao sono. Como é que tem sido aí desde o dia 11 e vai prosseguir até o dia 17 essa semana? Então, a Associação Brasileira do Sono, e a gente tem aqui a Regional Alagoas, que representa essa associação na região, durante essa semana, que envolve também o Dia Mundial do Sono, né, que vai ser dia 15, sexta-feira, a partir disso a gente promove várias ações, palestras, workshops, enfim, coisas que ocorrem em todo o Brasil, com diversos profissionais engajados na área, profissionais renomados, e com a intenção de levar informação, captar mais pessoas para cuidarem do sono e mais profissionais para se interessarem por essa área. Esse é o intuito. E, inclusive, aqui na Regional Alagoas, a gente vai fazer uma ação específica no Dia Mundial do Sono. Depois eu falo para as pessoas que tiverem interesse de participar. E a intenção é essa: quanto mais informação a gente leva, mais a gente desperta as pessoas que já têm problemas com sono para se cuidarem e aquelas que ainda não têm para evitarem. Porque o sono é qualidade de vida e a gente cuidando do sono, a gente também está promovendo saúde. Olha só, é uma coisa que a gente não desperta mesmo, e não é um trocadilho não, gente, sobre despertar e dormir. É que, de fato, você já parou para pensar? Não é só quantas horas você dorme ou deixa de dormir, é o que você faz nesse momento de dormir, o que você faz antes de dormir, o que você faz depois que acorda. Como é que é isso? Por que eu acordo mal-humorado? Por que eu acordo e estou mais cansado do que antes de dormir? Muita gente tem essa expressão, doutora. É verdade, porque por muitos anos o sono era considerado um evento passivo. Era como se nada acontecesse nesse período e a gente precisasse descansar para funcionar efetivamente durante o dia. E cada vez mais tem sido descoberta a importância efetiva do sono. Então não é só o descansar, mas o descansar ele é muito importante. Se a gente dividir o dia de 24 horas em terços, a gente percebe que um desses terços seria para a gente estar dormindo, para reparar tecidos no organismo, consolidar a memória, promover maior descanso, reparação muscular, para haver toda uma limpeza do sistema nervoso central com o intuito de tirar resíduos e substâncias que, acumuladas com o longo do tempo, podem promover doenças, para estabilizar esse organismo, estabilizar a imunidade, produzir hormônios, ou seja, é um evento totalmente ativo, tem coisas que só acontecem durante o sono e se a gente não prioriza ele, realmente a gente acorda mal-humorado, a gente tem problemas de saúde e com o passar do tempo a gente tende a ter uma pior qualidade de vida. Bem, o tema da Semana do Sono, este ano de 2024, é oportunidade de sono a todos para a saúde global. Todo mundo, não é, doutora?
Todo mundo precisa dormir, né, Elias? Então, a gente precisa olhar para isso. O sono, cada vez mais, tem sido difundido e estudado, e cada vez mais as pessoas também estão despertando esse olhar e essa curiosidade para cuidar, né? Então, a nossa intenção é não separar grupos, né? Porque, de alguma forma, a gente sabe que, para dormir bem, dentre as orientações de higiene do sono, por exemplo, a gente orienta um quarto com a temperatura confortável, com pouca luz, com pouco barulho, uma rotina aí bem distribuída durante o dia, e muitas pessoas não têm essa oportunidade, não têm essa possibilidade, não têm essa estrutura, não têm tempo, ou seja, então a gente precisa lidar com a realidade de cada um, sem esquecer que todo mundo precisa dormir. Então, dentro da realidade de cada um, a gente pode ver a oportunidade de ajudar essas pessoas. Bom, sono é uma coisa tão interessante que todo mundo acha que conhece sobre sono, mas isso definitivamente não é verdade. Tanto não é que a Associação Brasileira do Sono desenvolveu uma cartilha, né? Uma cartilha do sono. A gente aprender o que é sono e o que é que a gente faz com ele. Né? É verdade, os benefícios, o que é que acontece quando a gente não dorme. Então, com esse entendimento, a tendência das pessoas realmente se engajarem mais, cuidarem desse sono. O que é que a cartilha diz, de fato, o que é que a gente deve encontrar por lá e onde é que a gente encontra e acessa a cartilha? Primeiramente, seria bem interessante quem tiver interesse em acessar a Associação Brasileira do Sono, nas redes sociais, o site, enfim, que lá vão ter todas as informações, vai ter a cartilha, vai ter a divulgação da programação da Semana do Sono no Brasil, em cada estado, se a pessoa tiver interesse de procurar especificamente no seu estado. Então, a cartilha, em geral, ela tenta mostrar um pouco e justificar a escolha do tema da campanha, que esse ano teve esse papel de difundir a informação e o olhar sobre o sono em todas as parcelas da população, olhando também para as dificuldades, né? E isso daí é muito importante para a gente entender que o social, o econômico, o estrutural, isso daí também acaba influenciando no sono e a gente não pode deixar de lado. Além disso, explica como ocorre o sono, quantas horas de sono a gente precisa, quais são os distúrbios do sono mais frequentes. E aí, a partir disso, cada um pode ir se identificando e tentando já adequar a sua rotina ou até mesmo procurar um especialista se tiver algum distúrbio do sono. Bom, as mães, elas vivem um misto de emoções, né? Quando você tem uma criança bem pequenininha. Tem hora que ela diz que a criança dorme muito e tem hora que ela diz que a criança não dorme de jeito nenhum. Bom, o que é mito, o que é verdade aí, doutora? Parece-me, eu vou chutar aqui, de que criança dorme em períodos mais curtos, mas várias vezes no dia, que somando talvez durma mais do que eu, doutora? Sim, o sono ele tem essa função, né, de reparação, de crescimento, de efetividade na memória, na atenção, na função cerebral. Então, a criança ela está em pleno desenvolvimento. Então, ela precisa dormir mais mesmo para crescer e desenvolver. Então, geralmente, os recém-nascidos eles dormem 18 horas, por exemplo, nas 24, mas como você falou, eles distribuem mais essa hora porque eles estão em maturação, né? Estão se habituando a esse mundo fora do útero. E se a gente sabe que já é difícil para a gente manter a nossa rotina de sono, imagine um bebê, com tantas novidades e informações ocorrendo dia após dia. Então, realmente, as crianças tendem a necessitar de mais horas de sono. Claro que priorizamos nos engajar mais nessa rotina para que a criança, com o seu período de desenvolvimento, vá se adaptando melhor a essa questão do dia, da noite, da rotina da casa, para ir puxando um pouquinho maior parte desse sono para a noite. Mas a gente sabe que, ainda assim, ele acorda para mamar, às vezes acorda por outros motivos, e aí as mães acabam sofrendo um pouquinho porque precisam chegar junto. Com o crescimento, a tendência é as crianças diminuírem um pouco a quantidade de necessidade de horas de sono. Na adolescência já vai para 10, 12 horas, e aí o adulto é ao redor de 7, 8 horas mesmo. Com o envelhecimento, a tendência é diminuir um pouquinho, meia hora, 1 hora do que a gente dormiria como adulto, porque há também uma desregulação, ou vamos falar, entre aspas, um envelhecimento também do nosso reloginho biológico. Então, a gente tem que ter um cuidado maior para que o nosso envelhecimento também seja mais saudável e que a gente não perca, ainda assim, a qualidade do sono. Bem, social e culturalmente, quando a gente fala em sono, a gente pensa na noite. Mas o problema é que, economicamente, as cidades vão crescendo, alguns serviços vão ficando 24 horas e algumas cidades já funcionam 24 horas. Essas pessoas que, por conta da sua atividade
econômica, não pode dormir à noite, dorme de dia, a gente pode falar que é o mesmo sono ou não? Geralmente não é o mesmo sono, 100%. A gente sabe que existem diferenças entre as pessoas. Tem pessoas que elas são mais dispostas, têm mais energia durante a noite ou final de tarde. São pessoas que a gente chama vespertina, noturnas. E tem aquelas matutinas que acabam acompanhando mais o ritmo do dia e da noite. Mas se a gente pensar que o hormônio que a gente produz, que nos ajuda a dormir, que é a melatonina, esse hormônio ele depende diretamente da presença ou da ausência de luz. Então, para a gente conseguir produzir a melatonina, a gente precisa da ausência de luz. Pensando nos antepassados, as pessoas que viviam na luz natural, elas produziam melatonina, né? Então não tinha tanta luz artificial, acordava cedo e durante o dia tinha suas atividades, ia caçar, enfim, ia fazer o que fosse preciso. E aí o nosso corpo ele continua funcionando assim, só que hoje, à noite, a gente tende a se estimular muito com luz e, como você falou, muitas vezes não priorizar esse sono à noite. E aí pessoas que precisam dormir, que precisam trabalhar à noite, ou dão plantão, ou têm essa preferência, precisam ter uma atenção redobrada com a rotina para não ter problemas com esse sono e nem com a saúde. Como é que a senhora faz, doutora? Médico normalmente está nessa caixinha aí que a senhora acaba de relatar. Mas a médica do sono, ela acaba cuidando do sono. Acaba cuidando. Não vai dormir no plantão, doutora, isso dá problema. Nem posso, eu preciso dar exemplo, né, para as pessoas. E eu acho que a forma mais prática, verdadeira de chegar nas pessoas é fazer, né? Então, eu priorizo muito o meu dia, eu priorizo muito o exercício físico, também minha saúde mental, os meus momentos de pausa. Eu acho que a vida e talvez a escolha da medicina do sono foi me ensinando a equilibrar um pouquinho melhor isso, e hoje eu tendo a priorizar o sono, porque eu sem sono realmente não sou ninguém no outro dia. Olha, estamos conversando aqui com a doutora Renata Ferraz. Ela é otorrinolaringologista, especialista em sono. Até o dia 17 deste mês, estamos na Semana do Sono. A Associação Brasileira do Sono está muito preocupada. O brasileiro não dorme bem, ou não sabe dormir, ou não sabe o que fazer com o seu sono. E é preciso que a gente converse um pouco mais. Tem cartilha, você pode acessar semanadosono.com.br. Lá tem uma cartilha de como você fazer do sono no decorrer da idade, de quando é você pequenininho, de você mais jovem, adulto, já na idade idosa. Teremos uma ação nessa sexta-feira, dia 15, não é isso, doutora? Que ação é essa? Isso mesmo. Vamos nos reunir, os profissionais da medicina do sono aqui de Alagoas, na sexta-feira, às 7h30 da manhã, no centro da cidade, ali em frente à igreja Nossa Senhora do Livramento, e vamos fazer uma caminhada, panfletando, conversando com as pessoas, e estamos convidando também quem se interessar a se juntar com a gente nessa caminhada, para que a gente possa conversar, divulgar e até mesmo tirar dúvidas sobre o sono, e a partir daí conscientizar mais pessoas e chamar mais pessoas, tanto para atuarem no sono, quanto para cuidarem do seu próprio sono. Então, vai ser uma caminhada sentido Teatro Deodoro. No sentido Teatro Deodoro. A concentração? Na igreja Nossa Senhora do Livramento, e a gente vai andando até o Teatro Deodoro, mais ou menos. Olha só, gente, que coisa legal. Você deve ter muitas reclamações sobre o seu sono, ou sua parceira ou parceiro deve ter também, né? Os roncos, por exemplo, que é um reclame nacional, talvez internacional, e de que muitas vezes nos levam a exames como a polissonografia. Alguém já fez a polissonografia? Gostou? Gostou não, né? Conversa, não está mentindo. Gostou daquele negócio que leva uns 30 minutos só para preparar, né? Mas é um exame necessário, doutora? Todo mundo, em algum momento da vida, deveria fazê-lo? É um exame importante, não é para todo mundo, mas é a forma que a gente tem de avaliar o sono. Querendo ou não, quando chega uma queixa de sono, por mais que eu acredite no que está sendo relatado, eu precisaria entender um pouquinho melhor o que ocorre nesse sono, em termos de parâmetros, né, de medidas. Então, esse exame polissonografia significa uma medida durante o sono de vários aspectos que a gente pode entrar em alguns diagnósticos. Então, a apneia do sono, o ronco, distúrbios respiratórios do sono é a principal indicação de realização da polissonografia.
polissonografia. Alguns outros distúrbios também, mas, por exemplo, a insônia, que é um problema já de dificuldade de dormir, dificuldade de manter o sono, em geral, a gente precisa entender, é um diagnóstico mais clínico, e a gente precisa entender ou tentar ajudar essa pessoa antes de pensar numa polissonografia, por exemplo, porque a pessoa já não dorme em casa, né, com toda a sua estrutura, enfim. Então, às vezes, uma polissonografia pode não ajudar essa pessoa, mas, em geral, um profissional da área pode tentar entender melhor um pouquinho essa história e, em precisando, a polissonografia é uma boa opção. E antes que a automedicação entre em cena, né, doutora? Porque o Brasil é um país que está entre os primeiros em consumo de remédios para dormir. Deus, pensei que o cansaço fosse suficiente, doutora. Eu preferia que fosse também. Mas, realmente, infelizmente, nós temos essa estatística. Para você ter uma noção, a gente tem uma prevalência muito maior de insônia do que da apneia na população. Então, a insônia ela pode acarretar 40%, 50% da população. Pode variar bastante, porque essas pessoas nem sempre vão para o profissional da medicina do sono. Por vezes, eles já tomam remédio ou vão para outro profissional. Então, nem sempre esse paciente pensa em cuidar do sono em si. Já o paciente que ronca, que tem apneia, ele acaba pensando no médico do sono para ajudar. Então, em geral, a apneia do sono ela comete 1/3 da população, 30%, 33% da população. Então, que também não é pouco. Então, a partir daí, a gente pode cuidar dessas pessoas, mas essa orientação para a automedicação ser evitada é muito importante, porque os remédios, apesar de ajudarem, eles também têm consequências. Se a gente não olhar para esse lado, a gente pode ter problema mais na frente. E lembrar que um sono com remédio é diferente de um sono sem remédio. Então, apesar do remédio, às vezes, ajudar a dormir, nem sempre o que a gente chama de arquitetura do sono, ou seja, a distribuição dos estágios do sono, essas coisas todas, nem sempre ocorrem da mesma forma que a pessoa faria se ela não estivesse tomando a medicação. Então, realmente precisa de um acompanhamento. Doutora Renata Ferraz, no popular, o otorrino, a otorrino, é o médico, a médica especializada para tratar dessas questões. Então, foi uma ótima pergunta. Na verdade, na medicina do sono, que é uma área relativamente recente dentro da medicina, então, de 2010 para cá, que foi aceita no Conselho Federal de Medicina como área de atuação, na verdade, você pode ter algumas especialidades para acabar fazendo a medicina do sono. Então, uma delas é otorrino, pode ser também neurologia, psiquiatria, até mesmo clínica médica e pneumologia. Então, algum desse especialista que tenha interesse de se especializar em sono, ele pode virar um médico do sono. Então, o otorrino é um deles. Muito bem, então todos convidados aí para a caminhada na próxima sexta-feira, dia 15. Ela vai ter ali na Igreja do Livramento a concentração e vai até o Teatro Deodoro. A nossa conversa aqui foi com a doutora Renata Ferraz, otorrino-laringologista especialista em sono.